noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a vida da sua família. Eu gostaria que os irmãos, neste momento, abrissem as suas Bíblias. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui nesta noite e ter a oportunidade de poder trazer algo da parte de Deus para a vida de cada um aqui. Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos embaixo de um medo, de uma incerteza chamada Covid. Mas eu pedi para Deus para ser porta-voz de uma mensagem que venha edificar a tua vida e o teu coração nesta noite. E eu gostaria de pedir para os irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho, na Epístola, melhor dizendo, de Gálatas. Gálatas, eu vou ler o capítulo 1 a partir do versículo 6, que diz: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vale além do que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faça-nos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim abençoado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, talvez essa seja a maior mensagem que você vai ouvir na sua vida. Não porque eu esteja pregando, não porque eu faço parte da Igreja Comunidade Aba, mas porque este tema é o tema central de toda a Bíblia. Não há tema maior a ser ministrado do que o Santo Evangelho. Eu gostaria de pedir emprestado hoje 30 minutos da sua atenção, porque nós precisamos quebrar certos paradigmas, certos dogmas, certos sofismas e certas mentiras que foram passados para nós ao longo dos tempos. É preciso fazermos uma renovação de mente. É preciso fazermos uma renovação de mente, se realmente quisermos viver a liberdade que Jesus Cristo deixou para a gente contido nas suas Escrituras. Irmãos, os 5 primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, eles nos mostram a estruturação, a evolução, o crescimento e o desenvolvimento da igreja. O santo e bendito Evangelho pregado pelo Senhor Jesus estava alcançando cada vez mais pessoas. O Evangelho passava a alcançar os helênicos, o povo judeu nascido na Grécia. O Evangelho ele alcançava as regiões da Judéia e Samaria. O Evangelho alcança a um eunuco etíope. E finalmente, no capítulo 9, o Evangelho alcança o apóstolo Paulo, Saulo, antes da sua conversão, antes de ter um encontro com Cristo. E essa expansão da igreja, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo,
alcançou tantas pessoas que chamou a atenção das autoridades ao Império Romano, que tinha jurisdição sobre o povo de Deus, e o povo de Deus se espalhou. O povo de Deus, ele teve que fugir. Os apóstolos, mais os seus adeptos, tiveram que fugir. O apóstolo Paulo, ele na sua primeira e na sua segunda viagem missionária, ele andou por regiões fora dos perímetros da Judéia, de Jerusalém. Ele andou numa região onde está lá a cidade de Antioquia, Pisídia, Listra, enfim. A esta região que o apóstolo Paulo esteve e pregou e abriu igrejas, se dá o nome de Galácia. A este povo, os Gálatas, que é o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração nesta noite. O apóstolo Paulo esteve nessa região, abriu igrejas e deixou pessoas responsáveis por estas igrejas. O apóstolo Paulo, ele teve uma vida muito conturbada, meus irmãos. Ele foi extremamente... ele foi justamente alvo de ataques por parte do Evangelho. O apóstolo Paulo passou preso. E o apóstolo Paulo, devido a todas as suas limitações, ele escrevia cartas para todas as igrejas, entregue através de mensageiros, na qual ele passava as exortações, na qual ele passava as instruções pastorais. E é esta mensagem, e é uma dessas cartas que é o tema desta mensagem desta noite. O apóstolo Paulo, ele diferentemente de outras cartas, ele já vem com o pé no peito. Normalmente ele faz uma saudação, ele dá toda uma enrolada, mas para esta igreja ele vai diretamente ao ponto. Muito admira-me vocês estarem passando deste evangelho, do evangelho que eu te ensinei, para outro evangelho. O apóstolo Paulo é incisivo. Eu estive aí, eu deixei um evangelho recebido diretamente do Senhor Jesus Cristo e vocês estão passando para outro evangelho. E qual é este outro evangelho que está sendo passado, meus irmãos? Eu estou tentando ser bem rápido e sem objetivo. Eu gostaria que os irmãos fossem na mesma epístola de Gálatas, a partir do capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo eu testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-se na lei e não na graça. Então este era o erro que a igreja de Gálata estava cometendo. Eles receberam um evangelho puro, genuíno, revelado por Paulo através do Espírito Santo. E a igreja de Gálata, esses representantes, esses judeus que estavam responsáveis por ministrar a palavra de Deus para aquele povo, eles estavam acrescentando algo a mais neste evangelho. O que estava sendo acrescentado? Este povo, na hora que eles iam ministrar a palavra para os novos convertidos, aos gentios, eles afirmavam categoricamente: você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador? Aceitei. Mas você circuncidou? Você está guardando o sábado? Você está participando das festas e rituais judaicos? O apóstolo Paulo está deixando aqui para nós.
Ele está exortando a igreja. Paulo está falando de uma maneira muito clara para a igreja de Gálatas. Cristo de nada te serviu. O apóstolo Paulo está dizendo, através dessa carta, de uma maneira muito clara, que Cristo morreu em vão na cruz, porque vocês estão pregando que é Cristo mais alguma coisa, é Cristo mais um ritual, é Cristo mais a circuncisão, é Cristo mais eu tenho que fazer alguma coisa, é o Cristo mais a força do meu braço para mim alcançar alguma coisa. Irmãos, a mensagem do Evangelho, ela verdadeiramente pode mudar a vida do ser humano. Eu até posso concordar que haja entendimento diferente e interpretação, mas não deve ser acrescentado nada diferente neste Evangelho. Se for acrescentado algo diferente neste Evangelho, é anátema, é amaldiçoado. Paulo está falando para nós de maneira clara. O que está sendo, este novo Evangelho que está sendo anunciado, ele é amaldiçoado. Nunca uma palavra foi tão viva e foi tão real quanto os dias de hoje. Nós nos transportamos 2000 e tantos anos no tempo, quase 2000 anos no tempo. Estamos aqui no ano de 2020. Estamos aqui numa atmosfera de um mal, de um vírus, de uma doença chamada Covid-19. E o que está sendo anunciado para aquele que está aflito, para aquele que está chorando, para aquele que está triste? Quem me tem no Facebook, pode pesquisar o meu perfil, eu publico certas coisas no Facebook, e situações que não dá mais para a gente engolir nos dias de hoje. Que evangelho é esse que está sendo pregado, que coloca Deus como um garçom? Que evangelho é esse que está sendo pregado, que coloca o homem acima e Deus abaixo? Que evangelho é esse que está sendo pregado, que faz de Deus, que a gente pode barganhar com Deus? Eu tenho 3 postagens que eu fiz no meu Facebook recentemente, de algumas pessoas que estão na mídia aí, que se dizem evangélicos. Um deles está dentro de um culto com a igreja lotada. A igreja está batendo palma porque ele está falando, e ele repreende a igreja, dizendo que o Espírito Santo não quer palmas, que o Espírito Santo quer que as pessoas coloquem a mão nos seus bolsos e ajude ele a pagar as contas da igreja. Meu Deus do céu, que evangelho é esse? Um outro descobriu uma semente que cura a Covid-19. E esta semente é vendida na sua denominação, na sua igreja, pelo valor de R$1.000. Essa notícia está estampada semana passada na página do MSN na internet, www.msn.com.br. Essa mesma autoridade vende máscaras na sua igreja, 4 máscaras por R$1.000. Meu Deus do céu, o povo está triste, o povo está doente, o povo está ficando desempregado, o povo está aflito. Que evangelho é esse que está sendo anunciado às pessoas? Este é o novo evangelho que o apóstolo Paulo se refere, na qual está sendo acrescentado coisas neste evangelho. E está sendo falado para todos nós: Cristo não é suficiente para nos salvar. É Cristo mais alguma coisa. Nunca uma palavra escrita quase 2000 anos atrás ela é tão aplicável nos dias de hoje. A carta aos Gálatas, ela é um grito de liberdade contra toda a prática religiosa. É o anúncio para o mundo e para aquela igreja que a justificação ela só ocorre por meio da fé. Que
Que evangelho é esse que está sendo pregado, meu Deus do céu? O povo está sofrendo e as pessoas estão preocupadas se vai ter programa na TV, se vai conseguir pagar suas contas. Meu Deus do céu, de que valeu a morte e o sacrifício de Cristo? O camarada pede uma oferta gigante, prometendo que ele vai para o monte orar pela sua causa. O outro te pede uma oferta muito grande, além da alçada das pessoas. E aí a pessoa não recebe. A culpa é de Deus. Porque não é o verdadeiro evangelho que está sendo disseminado no coração das pessoas. É um evangelho de barganha que só prega riqueza e não prega salvação. Isso é o que Paulo tenta, ou que o Paulo exorta a sua igreja. Mas como um enviado de Deus nesta noite, eu queria pregar um evangelho para você nesta noite. A palavra de Deus diz que não deixe que os mortos guiem os seus mortos. Muito cristão que não tem prática da leitura da Bíblia está sendo enganado por essas falsas doutrinas, por esses falsos profetas, anunciando aquilo que não provém de Deus, anunciando um evangelho tendencioso que beneficia ao homem. Estão vendendo bênção para a gente, meus irmãos. Minha página no Facebook tem um monte desses exemplos. Mas Deus nos deixou aqui a Bíblia, a tua palavra, que é espírito e vida, e é verdade. É a única que pode alcançar, pode mudar e pode transformar. Somente o verdadeiro evangelho transforma a vida do ser humano. E esse verdadeiro evangelho eu queria passar para você nesta noite. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias. Eu não vou me prolongar, eu já estou partindo para o final. Eu vou ler o Evangelho de Lucas no capítulo 15, a partir do versículo 11, que é a parábola do filho pródigo. Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um de seus trabalhadores. Levantando, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, mas não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Traz depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo e a sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemos. Porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estiveram no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Quando um dos criados lhe perguntou o que era aquilo, ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrarmos com os meus amigos. Vindo, porém,
esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar a ele um novilho cevado? Então respondeu o pai: meu filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Irmãos, eu tenho meditado nessa palavra já faz um tempo, e como servo de Deus, a minha responsabilidade hoje é procurar passar verdadeiramente o Evangelho para os irmãos. Nós já ouvimos a parte ruim, a parte péssima, mas agora nós vamos entrar realmente naquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Esse Evangelho de Lucas, no capítulo 15, Jesus conta 3 parábolas: a da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Jesus conta esta parábola na presença de uma multidão. E essa multidão ela era dividida em 2 grupos. Um grupo de publicanos e pecadores e um outro grupo composto por escribas e fariseus, os doutores da lei. Então, Jesus, ele conta esta parábola na presença desses 2 grandes grupos. E aí, Jesus nos apresenta uma história de um pai que tem 2 filhos, e um desses filhos reivindica ao pai a sua parte na herança. Irmãos, para aquele povo judeu, quando um filho reivindicava a sua herança, ele estava dizendo assim para o pai: pai, eu quero que você morra. Pai, eu quero que você morra. Eu quero a minha parte dos bens e eu vou embora. Este filho, ele representa um desses 2 grupos. Ele representa o grupo de escribas e de fariseus. Jesus conta, repetindo, ele conta a parábola para escribas e fariseus, para publicanos e pecadores e para escribas e fariseus. Jesus conta esta palavra para 2 grupos, para 2 pecadores, para 2 tipos de pecadores, vamos dizer assim. Pecadores que observavam a lei e pecadores que não observavam a lei. Pecadores que não observavam a lei são representados por esse menino mais moço que pede herança do pai. E os pecadores que guardavam fielmente a lei são representados pelo filho mais velho, conforme a palavra que eu relatei. O filho mais velho trabalhava e obedecia toda a vontade do pai. A palavra, o desenrolar desta parábola, ele começa a dar a entender para a gente que o pecado, que o menino mais moço está cometendo o pecado. Porque ele cometeu o pecado, ele pediu para o pai o que era de direito na sua herança, partiu para uma terra distante, e nessa terra distante ele gastou dissolutamente, ele gastou com responsabilidade, ele gastou com meretrizes, com prostitutas. A palavra dá a entender, num certo momento, que o pecador é o filho mais moço. Só que Jesus, quando ele propõe esta parábola, meditando nessa parábola, Jesus, quando ele propõe essa palavra, Jesus ele vai redefinir o conceito de pecado para nós. Jesus usa de uma palavra, de uma alegoria, para transmitir um ensinamento para cada um de nós. Há uma mensagem implícita clara que você vê, mas no oculto há uma outra mensagem. A parábola ela vem para atingir a cada um de nós que está aqui nesta noite. O pequeno, o menino mais moço, cometeu o pecado. O outro irmão, o que trabalhava para o pai, obedecia toda a vontade. Como que esse irmão mais velho poderia estar em pecado? A parábola de Jesus, esta parábola do filho pródigo, ela vem para nos mostrar o que é pecado. Segundo esta parábola, o pecado consiste no fato de o filho menor
amar as coisas ao invés de amar o pai. O filho menor preferiu as coisas que o pai poderia dar do que o pai. Agora, conhecendo este pecado, qual é o pecado do irmão mais velho? O pecado do irmão mais velho é o mesmo pecado. Porque quando o pai divide a herança, o filho mais velho fica bravo, se chateia. Pai, eu trabalho para o senhor como um escravo, o senhor nunca deu um bezerro por mim. O coração do filho mais velho também estava voltado naquilo que o pai poderia dar, não pelo pai. Ambos são pecadores. E ambos cometem o mesmo pecado. Jesus propõe esta parábola para nós, para conceituar o que é pecado. O que aquele grupo de escribas e fariseus, o que o grupo de publicanos e pecadores, uns que observavam a lei e outros que não observavam a lei, quais eram o parâmetro de pecado que eles tinham? O que eles entendiam como pecado? Eles entendiam que pecado era desobedecer alguma das 613 leis deixadas por Moisés. E Cristo vem e fala assim para nós: não, pecado não é só isso. O pecado, ele não é um ato somente de comportamento. O pecado é algo que gera no coração, que está no coração. Ambos os dois filhos desejaram as coisas do pai, além do pai. O pecado está em não amar a Deus acima de todas as coisas. Este é o pecado dos dois filhos. Aonde está o Evangelho? Onde está a salvação nesta parábola que Jesus está propondo? O filho pródigo, o filho mais novo, viaja para uma terra distante e lá ele gasta o seu dinheiro de maneira dissoluta. Ele gasta, ele esbanja. Pródigo significa esbanjador ou extravagante. Este menino mais moço, ele gasta o dinheiro dele com futilidade, sem responsabilidade. Sobrevém grande fome sobre a terra na qual ele viajou, para onde ele estava. Bateu a necessidade. Ele procurou pessoas daquele local e deram a ele o emprego de cuidar de porcos. A necessidade é tão grande, segundo a palavra, que ele desejou se alimentar daquilo que os porcos se alimentavam. E de repente esse menino, ele cai na real. Poxa vida, eu morava na casa do meu pai, eu tinha tudo, os trabalhadores do meu pai têm tudo. Cometi um grande pecado, ele reconhece o pecado e ele volta, ele regressa para a casa do pai. Eu fico imaginando esse pai todos os dias na porta da casa dele. Imaginar que ele morasse num local onde se tinha uma visão ampla para todas as regiões que olhasse, e de repente o pai avista aquele menino vindo lá adiante. O pai levanta a orla da sua vestimenta e corre ao encontro do filho. Por uma sociedade patriarcal, crianças corriam, mulheres corriam, mas o pai não poderia correr, porque ele teria que se mostrar, porque ele teria que se mostrar as suas partes, a sua parte íntima, e não era permitido que isso acontecesse naquela região. Aonde está a salvação nessa história? O pai, irmãos, eu já estou terminando. O pai avista o filho ao longe. Ele corre ao encontro do filho. Ele pula no pescoço do filho. Ele beija o pescoço do filho. Ele manda dar uma festa.
Ele manda dar uma festa. Ele recebe o filho de volta. Isso é o plano de salvação. É Deus correndo ao encontro de alguém que queria ver ele morto. É Deus celebrando, mandando dar uma festa para o filho que retorna. Aconteceu exatamente isso comigo e com você. Salvação é Deus correr ao nosso encontro, dar uma festa. A salvação é Deus pular no nosso colo e nos abraçar. Deus é puro, perfeito, e nós estamos ali fedidos, cheirando a imundícia dos porcos. O nosso pecado feito é um Deus justo e verdadeiro nos abraçando, vindo ao encontro de nós. Salvação é Deus nos dar uma festa e nos receber. Salvação é Deus pular no nosso colo e nos beijar e nos receber de volta. Isso é salvação. Irmãos, nesse processo que o irmão volta para casa, quem que paga o preço? O irmão mais velho. O irmão mais velho, com a volta do filho, saberia que a cama seria dividida, que a casa seria dividida, que a herança seria dividida novamente. Por isso ele está tão nervoso na história. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. O teu irmão mais velho é Cristo. E Cristo não se incomoda em dividir a herança com você. Cristo era o único herdeiro do trono desse Pai, do Deus Pai que está no céu. Mas ele não se incomoda. Ele veio a este mundo, se fez homem, se entregou numa cruz do Calvário, para que todos nós pudéssemos ser reconciliados diante de Deus e para que nós tenhamos parte nesta herança. Cristo não se incomodou em dividir a tua herança conosco. Isto é salvação. Isso é evangelho. Amém? Cristo não se incomodou em dividir conosco a tua herança. Amém? Eu agradeço a oportunidade que esta palavra venha ao encontro da tua vida, do teu coração, que ela venha atender todas as suas necessidades. E jamais esqueça, evangelho, salvação, ela trata de um Deus puro e verdadeiro, que se reconcilia com o humilde, o doente, com o perdido pecador. Ok? Eu saúdo a todos, eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe, uma ótima semana em nome de Jesus. Amém.